Dá uma olhada nesse comentário do Tarantino. Ele diz o seguinte: no fim daquele ano, quando fiz minha lista dos 10 melhores filmes da temporada e distribuí meus prêmios individuais de melhor atriz, ator e diretor, Robert Forster foi meu escolhido no quesito atuação masculina. Robert De Niro, em Touro Indomável, ficou em segundo lugar. Sim, Tarantino classificou a atuação de Robert Forster em Alligator, sim, aquele filme que você se lembra da sua adolescência que passava ali na sessão da tarde, do jacaré gigante, Alligator, sim. Essa atuação ele considerava melhor do que a do Robert De Niro, que ganhou o Oscar por Touro Indomável. Vale ressaltar que ele só tinha 17 anos na época, mas vamos ver se a opinião dele melhorou com o tempo. Na página 110 do livro Especulações Cinematográficas, um excelente livro que ele escreveu sobre o cinema, ele fala o seguinte sobre o filme Os Implacáveis. Não gosto da escolha de Lettieri para o papel. Não que ele seja um mau ator, nem que tenha tido um desempenho ruim. É mais pelo fato de eu considerar a performance dele fisicamente repugnante. Fisicamente repugnante. O Lettieri tinha atuado em Um Poderoso Chefão, morreu acho que em 75, então ele nunca ouviu esses comentários tão pesados do Tarantino a respeito dele. Mas dá pra piorar mais um pouquinho. Olha o que ele fala na página 117. Não tô querendo diminuir Big Ben nem pôr em dúvida o carisma masculino dele. A questão não é que não conseguimos imaginar Ben Johnson transando com Ali McGraw, e sim que não conseguimos imaginar Ben Johnson transando. Pessoa agradável esse Tarantino, não é? Quentin Tarantino nunca foi uma pessoa agradável, ele sempre fez comentários muito ácidos. Mesmo assim, o livro Especulações Cinematográficas é um excelente livro para quem quer aprender principalmente do cinema dos anos 70 e 80. E recentemente ele entrou numa polêmica gigantesca quando ele falou que o Paul Dano é um ator medíocre. Ele disse, na verdade, que o Paul Dano é o pior ator do SAG, que é o Sindicato de Atores dos Estados Unidos. O que quer dizer que Paul Dano consegue ser pior do que Ice Cube, na opinião dele. E uma atuação pode, sem dúvida, salvar ou destruir completamente uma história, porque o ator ele é responsável por dar vida para aquilo que está no papel. Dependendo da direção que ele vai receber ou da capacidade que ele vai ter, ele pode inclusive extrapolar aquilo que o roteirista pensou e trazer uma obra muito mais profunda e complexa através da sua atuação. Existem 5 níveis de atores que vão desde o nível Larissa Manoela até Daniel Day-Lewis. E agora a gente vai entender quais são esses níveis, em que posição está Paul Dano, em que posição está o Tarantino também. Porque ele atuou, ele começou a carreira dele atuando e de vez em quando ele ainda faz umas pontas nos filmes dele. Vamos ver onde é que ele se encaixa nessa história. O nível 1 é o nível do não ator. Não é que necessariamente não seja ator, quer dizer que simplesmente parece que ele não está atuando, você não consegue ver o personagem. Tudo o que você vê é o ator. Essa pessoa claramente ou não sabe atuar ou só está interpretando ela mesma. Não tem separação entre a pessoa e o personagem. Eles são contratados por quem eles são, não pelo que eles podem criar. Eles trazem seus próprios maneirismos, padrões de fala, visão de mundo, tudo isso eles colocam nesse papel. Na verdade, é o personagem que está interpretando o ator, não é o ator que está interpretando o personagem. Raramente eles conseguem desaparecer em um papel. O público vê a celebridade antes do personagem. Muitas vezes a linha entre atuação e autorrepresentação é inexistente. E Larissa Manoela não é a única nesse grupo, não. Você vai ter grandes nomes de Hollywood, como por exemplo Jerry Seinfeld. Ele é um comediante muito engraçado, muito experiente, mas ele é um péssimo ator, sempre interpretando ele mesmo, com os mesmos trejeitos em todos os filmes, mesmo jeito de falar, nunca muda. A Paris Hilton também é outra que ela achou que poderia atuar, assim como a Gisele Bündchen naquele filme lá do táxi, sabe lá Deus mais o que. On the ground now! In this skirt? I don't think so. Jason Statham é a mesma coisa, mesma cara, mesmos filmes, mesma atuação o tempo todo. Colocar o Jason Statham no mesmo nível da Larissa Manoela é sacanagem, mas fazer o que está escrito deve ser verdade.
Mas o fato da gente saber que esses atores são limitados, bem limitados na interpretação deles, não quer dizer que a gente não possa curtir o que eles fazem. Se eles são colocados no papel certo, se tem um bom diretor, se a história é bacana, a gente pode curtir bastante sim. E esses atores podem fazer coisas legais, mas eles vão depender pesadamente do diretor, do roteirista e do marketing para conseguir vender essa história. Agora, você acha que o Paul Dano tá nesse primeiro nível? Não. Paul Dano não está aqui. Mas sabe quem é que está nesse nível aqui? O Tarantino. Tarantino é um péssimo ator. Ele atuou em vários filmes, ele inclusive fez Um Drink no Inferno do lado do George Clooney. Ele é um cara que sempre coloca uma cena para ele atuar nos próprios filmes dele. Ele fala de uma forma artificial, ele sempre tem os mesmos maneirismos, o mesmo jeito de falar. Ele é um péssimo ator, bem ruim, mas é divertido. Quando ele tá lá nos filmes dele, normalmente ele coloca alguma cena muito engraçada, muito legal pra ele, e a gente consegue curtir. Então o fato dele ser limitado não quer dizer que a obra está limitada por causa dele, não necessariamente. Agora, o segundo nível é o físico. O que quer dizer isso? Quer dizer que são atores que eles foram contratados não porque eles são grandes atores, porque eles vão incorporar um personagem, porque eles vão entregar uma emoção, porque eles vão transmitir algo, um sentimento. Não, nada disso. Eles foram contratados por conta do corpo deles. Seja porque o corpo é bonito, ou porque o corpo vai entregar alguma coisa específica. Então, Jackie Chan, por exemplo, é um ator que é bem limitado na sua capacidade de atuação. Mas, quando se trata de filmes de ação, chamam ele porque ele consegue fazer coisas que ninguém mais consegue fazer. Schwarzenegger também tem uma atuação bem limitada, mas ele é um ator físico, quer dizer que vão colocar ele em filmes de ação, onde vai ter muita explosão, onde ele vai interpretar o cara que destrói tudo. Não vão colocar ele num filme todo calminho, dramático, porque não é a vibe dele. Nesse nível aí também entra a Gal Gadot, que é bem fraquinha pra caramba. Kal-El, não! A Mila Jovovich também é bem fraca, mas consegue fazer coisas legais em filmes de ação. E muitos outros que só fazem filme porque são fortes, bonitos ou possuem alguma habilidade física impressionante. Aqui também entra o The Rock. The Rock, ele é chamado para fazer filme por causa do tamanho dele. O cara é gigantesco. E é complicado porque alguns atores que têm um físico muito grande acabam ficando limitados demais a esses papéis. E não é à toa que o próprio The Rock perdeu bastante peso recentemente para pegar novos papéis. O Dave Bautista também estava cansado de só fazer o Brutamontes e ele mesmo falou que ele quer fazer papéis mais cabeça, ele quer ser um ator de verdade, então ele perdeu bastante peso, tirou os músculos, porque ele fala, e é verdade, que existe um preconceito. Se você vai fazer um filme de drama, um filme introspectivo e tal, você não vai chamar um cara todo musculoso. Todo mundo só vai estar olhando pro músculo do cara, ninguém vai estar nem aí pro que ele tá falando. Então, o físico da pessoa pode atrapalhar dependendo da história. Então, normalmente eles são chamados para histórias que vão ser de ação ou que vão explorar essa fisicalidade deles. Basicamente, ninguém quer ouvir esses atores falando. A gente quer o corpo deles. That's what she said. Obviamente, Paul Dano não tá nesse nível porque ele não tem nada de físico para apresentar pro público, não é esse tipo de ator. Mas a gente vai chegar agora na terceira categoria, que é onde a coisa começa a ficar bem interessante. Mas antes, deixa eu agradecer a Insider por patrocinar esse vídeo. A Insider que faz as melhores roupas tecnológicas do Brasil para todas as ocasiões. Nós estamos chegando agora no finalzinho do ano e você ainda tem oportunidade de renovar o seu guarda-roupa para esse novo ano, para você comprar presente. Essa historinha que o pessoal fica falando, eu não sei o que comprar para homem, o que eu compro de presente para homem é tão difícil, compra uma Insider. Não é difícil não, compra uma Insider. Tá vendo como é fácil? Insider para todo mundo aqui em casa. Eu sempre dei só um tipo de presente no final do ano, é sempre livro. Dessa vez eu também incorporei Insider porque facilita muito minha vida e pelo menos eu tenho certeza que esse presente o pessoal vai usar, porque meus livros acho que já devem estar tudo no sebo essas horas. Mas você pode ainda aproveitar várias promoções de final de ano da Insider usando o meu cupom, indo no site através do link que está na descrição. O cupom Jurandir já é aplicado e você pode acumular descontos com o meu cupom e os descontos que estão lá no site. Então aproveita, entra lá e confere todas as opções. Ok, vamos para o terceiro nível e aqui o bicho começa a pegar, porque aqui nós temos o ator padrão.
E o que seria o ator padrão? É o ator padrão Hollywood. Aquele que ele é confiável. Você sabe exatamente o que ele vai entregar. São atores com uma performance mais sólida, mas muitas vezes eles vão depender mais da direção, né, do diretor ou do roteiro. Se o roteiro estiver fraco, se a direção não for legal, ele não consegue entregar da mesma forma. E tem vários atores que eu gosto bastante nessa categoria. Na verdade, a grande massa de atores de Hollywood se encontra nessa categoria. Adam Sandler, por exemplo, ele é um ator nível 1 na maioria das suas comédias. Mas quando ele faz dramas como Os Meyerowitz, Reine Sobre Mim e mais recentemente Jay Kelly, onde ele está maravilhoso, ele consegue entregar uma boa performance nível 3. O Brad Pitt interpreta ele mesmo na maioria dos filmes, mas quando ele fez Queime Depois de Ler, dos irmãos Coen, ele destruiu. Bem como quando ele tá com o Tarantino, como em Bastardos Inglórios, em Era Uma Vez em Hollywood, ou ainda no filme 12 Macacos de Terry Gilliam. Então, dependendo do diretor, dependendo do roteiro, ele manda muito bem. A mesma coisa vale para Julia Roberts, que brilha mais na comédia. O George Clooney, que entrega demais em Jay Kelly recentemente. Eu tô torcendo bastante para a indicação dele no Oscar. E também ele estava maravilhoso em Michael Clayton, que é um dos melhores roteiros dos últimos tempos. Mas normalmente ele tá só sendo ele mesmo. E tá tudo bem, a gente gosta demais desses atores. A gente normalmente assiste filmes desses atores porque eles são eles. Isso aqui inclui, por exemplo, o Tom Cruise. Tom Cruise não é um ator maravilhoso, incrível, com uma performance incrível. Mas ele é um ator sólido, consistente. Você dá para ele um bom roteiro, ele vai destruir. A gente assiste por causa do Tom Cruise. Em termos de bilheteria, eu já fiz um vídeo aqui no canal, ele é o maior ator da atualidade, porque ele é o que mais traz bilheteria, mas o assunto aqui não é bilheteria, o assunto aqui é a qualidade de atuação. Então muitos desses atores entregam excelentes atuações, mas vai depender muito do roteiro e vai depender muito do diretor. E normalmente esse tipo de ator é muito bom em fazer um personagem específico. Você dá aquele personagem para ele fazer, ele destrói. Por exemplo, o Javier Bardem, ele nasceu para interpretar psicopata. A atuação dele em Onde os Fracos Não Têm Vez, como aquele Anton Chigurh assustador, ou como vilão de 007 Skyfall, é maravilhosa. Toni Collette, ela tem uma cara ótima para interpretar gente perturbada, como ela faz em Hereditário. O Johnny Depp é outro que é muito bom para interpretar personagens que são excêntricos, como o Jack Sparrow, ou o Chapeleiro Maluco, ou o dono lá da fábrica de chocolates. E tem uma penca de ator que se especializaram em interpretar vilões, como William Dafoe, Christopher Walken, Alan Rickman, Kevin Spacey e tantos outros. E muitos desses atores acabam ganhando o Oscar porque eles se especializaram tanto naquele tipo de personagem que eles destroem na hora que eles fazem. E é nessa categoria que eu acredito que o Paul Dano está. O primeiro filme que eu assisti com o Paul Dano foi Roubando Vidas com Angelina Jolie. E ele interpreta o jovem Ash, que é o psicopata do filme, com aquela cena icônica do carro. About the same height, man. What? E eu gosto pra caramba do Paul Dano, eu acho que ele é um bom ator. Eu gostei muito do único filme que ele dirigiu, acho que ele deveria dirigir mais filmes. Ele fez Vida Selvagem, que é um filme maravilhoso, muito bonito, mas ele é esse cara que parece que nasceu pra fazer psicopata. Em Os Suspeitos, ele interpretou o perturbado Alex Jones, que a gente sente dó e raiva ao mesmo tempo. Em 12 Anos de Escravidão, ele foi o John Tibbets, o sádico escravista que a gente torce pra levar uma chibatada, e depois ele ainda fez o Charada do Batman, outro psicopata maluco. E no final do dia, quando a gente vê esses filmes com o Paul Dano, a gente fica torcendo pra ele apanhar feito o Whindersson Nunes.
E como eu falei, atores do nível 3 conseguem entregar performances maravilhosas dependendo do roteiro ou do diretor, e o Paul Dano fez o Eli Sunday no filme do Paul Thomas Anderson, Sangue Negro. Agora, uma coisa que eu não sei se o Tarantino levou em consideração para fazer essa crítica pesada sobre a atuação do Paul Dano em Sangue Negro, é que o Paul Dano foi chamado para fazer esse filme de última hora. Ele teve só 2 dias para se preparar para esse papel. I was cast at the last minute. I remember spending the day or two I had of prep sitting in the Sunday church in my church with my script and I think with some music. And I started learning the scenes and the lines. 2 dias para se preparar e olha o que ele conseguiu entregar. But the third revelation is your spiritual guide. Get out of here! Get out of here! Tarantino tá errado, e quando eu ouvi o Tarantino falando pela primeira vez sobre isso, eu comecei a entender, falando assim, faz sentido porque ele tá comparando o Paul Dano com o Daniel Day-Lewis, e não tem comparação, é absurdo, não existe, o Daniel Day-Lewis tá em outro nível. Mas daí o Tarantino continuou falando, ao invés de calar a boca, e falou que quem teria interpretado melhor no lugar do Paul Dano seria o Austin Butler. O Austin Butler. E pra mim isso não faz sentido por 2 motivos. Primeiro que o Austin Butler, pra mim, é um negócio, é um cara totalmente sem graça. Teve uma coisa que ele fez que eu realmente gostei. E segundo lugar, porque o Austin Butler tinha 16 anos quando o Sangue Negro foi lançado, então simplesmente nem era possível que o Austin Butler atuasse naquele filme. Mas a gente ainda tem mais 2 categorias e a quarta é onde o bicho pega, porque aqui a gente tem o Camaleão. Nesse nível aqui, o cara é um mestre dos disfarces. A gente está falando de Cate Blanchett, que consegue ser a Rainha Elizabeth I, ou uma socialite em colapso emocional, como ela fez em Blood Jasmine, ou Galadriel em O Senhor dos Anéis. A gente está falando de Gary Oldman, que pode ser o Drácula de Bram Stoker, ou mudar completamente a aparência e virar o Winston Churchill. A gente tem o Christian Bale, que perdeu 28 quilos para fazer o filme O Operário, só para logo em seguida ganhar 45 quilos para ficar bombado e fazer o Batman do Nolan. Aqui a gente está falando de comprometimento total com arte, não tem vaidade nenhuma, o foco aqui é entregar a melhor performance para aquele papel. A gente está falando de Charlize Theron ficar irreconhecível para fazer Monster e depois ela se reinventar como Furiosa em Mad Max Estrada da Fúria. A gente está falando de Heath Ledger incorporar o Coringa de um jeito incomparável, ou de Joaquin Phoenix fazer um Coringa completamente diferente, mas igualmente genial. Nesse nível aqui, a divisão entre alguém que é muito bom, que é o Camaleão, e o próximo nível, ela é muito fina, porque às vezes dependendo do filme, dependendo da atuação, você fala, cara, ele tá no nível máximo, mas depois ele é meio inconsistente, faz uma coisinha ou outra que você, não é tanto assim, mas mesmo assim esses são atores que eles estão sempre sendo chamados para atuar, eles sempre estão no topo da lista das produtoras para fazerem os seus filmes, mas existe ainda um 5º nível, o GOAT, que significa Greatest of All Time, ou o maior de todos os tempos. Para chegar nesse nível, os atores precisam, primeiro, incorporar fisicamente o personagem, segundo, precisam incorporar psicologicamente o personagem, e muitas vezes eles vão fazer, assim, estudos profundos sobre o personagem para poder interpretá-lo, sobre cada detalhe da vida desse personagem para fazê-lo de forma perfeita. Também vai precisar usar técnicas profundas, complexas de atuação, cuidando até mesmo de microexpressões faciais. E, em 4º lugar, precisa ser consistente. Mesmo quando o filme não performa tão bem, mesmo quando a história não é tão boa, a atuação desse ator está entregue e faz toda a diferença. E, obviamente, aqui você encontra Daniel Day-Lewis, que é uma lenda, considerado o melhor ator de Hollywood. Aqui está Meryl Streep, Denzel Washington, Viola Davis, Anthony Hopkins, Jack Nicholson, DiCaprio, Philip Seymour Hoffman, atores que conseguiram criar alguns dos melhores e mais memoráveis momentos do cinema. Eles não apenas atuaram, eles deram vida aos personagens e tiveram uma carreira muito consistente. Você pega Denzel Washington, por exemplo, mesmo os filmes ruins que o Denzel Washington faz,
são melhores por causa dele. Se não fosse por conta dele, seriam péssimos. Você pega O Último Gladiador, o que salva nesse filme é a atuação maravilhosa do Denzel Washington, e assim acontece com outros desses atores que sempre dão o melhor deles. Muitos deles utilizam aquilo que é chamado de o método. O método é um tipo de atuação onde o personagem, aliás, o ator incorpora o personagem dentro e fora. Isso dá um trabalhão também, porque o Jim Carrey ficou famoso por ele ter interpretado Andy Kaufman e ter feito um inferno na vida de todo mundo enquanto ele interpretava, porque ele era, o tempo todo ele era Kaufman, o tempo todo. E muitos atores fazem isso. Para poder incorporar aquele personagem e vivê-lo intensamente, eles acabam vivendo 24 horas por dia como aquele personagem. E você tem exemplos maravilhosos de atores que entregaram boas atuações, excelentes atuações, marcaram história, que se encontram aí nesse nível, o nível máximo. Mas talvez você discorde, talvez você tenha outros nomes, talvez você, com certeza existem outros nomes, eu não mencionei todos os atores em todas as categorias, mas talvez você ache que um ator que está numa categoria deveria estar em outra, e tudo bem, porque muito disso também vai de percepção, vai de como aquele personagem tocou você individualmente. Existem questões técnicas, práticas, mas quando chega a partir do nível 3, isso se torna muito mais subjetivo. É tão pequena a diferença muitas vezes entre uma atuação maravilhosa e uma atuação fraca. E muitas vezes a gente acha que a atuação maravilhosa é aquela onde a pessoa chora e faz horrores e grita, é aquela atuação dramática pra caramba. Quando você chega nesse nível aqui do GOAT, a atuação é muito mais sutil. O cara não precisa fazer aquele rebuliço todo para mostrar que ele tá nervoso. Ele domina a microexpressão facial e só com um movimentozinho numa ruga aqui do lado do olho, o público já capta. Então, assim, essa sutileza importa bastante. E sutileza não existe nem um pouco no Tarantino. Ele vive falando besteira, não sei para que ele continua ainda em podcast, não sei porque eu continuo ainda ouvindo, mas eu gosto demais do Tarantino. Eu acho que isso não muda o fato dele ser um excelente diretor. Tem gente que aproveita essa oportunidade que ele falou mais uma besteira para falar assim, tá vendo? Tarantino, não sei o que lá. Tarantino continua sendo um excelente diretor. Todo mundo em Hollywood continua doido para trabalhar com o Tarantino no último filme dele. Isso não muda o fato de quem ele é como diretor. Muda só o fato, só mostra que ele é chato e que às vezes ele erra feio na avaliação dele sobre atores. Mas vai saber, às vezes Tarantino sabe de algo que a gente não sabe. Às vezes Tarantino está jogando o xadrez 4D, 5D. Talvez ele vá colocar o Paul Dano no filme dele. Não sabemos, mas fica aí o questionamento. Mas e você? Para você, qual que é o melhor ator de todos os tempos? Aquele assim que é incomparável, entregou as melhores performances, que conseguiu colocar vida naquele personagem como ninguém. Deixa aí nos comentários e não esquece de se inscrever nesse canal, porque a sua inscrição e esse dedinho que você aperta ali no like, meu amigo, isso faz uma diferença tremenda e eu conto com você. Um forte abraço e arrivederci.